Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, diante da nossa reflexão, nós temos aí algumas, a gente pode dizer, que algumas formas de oração que nós podemos aí estar praticando na nossa vida. São 6 formas básicas que a Igreja nos ensina, que nos conduzem a essa vida mais profunda de Deus. Por exemplo, essas 6 formas de oração, elas se manifestam muitas vezes na liturgia, se manifesta na nossa vida cotidiana, em algumas nossas práticas devocionais também. E essas 6 formas de oração, quando a gente tem consciência delas, a gente começa a praticá-las com uma vivacidade mais profunda. A primeira forma de oração é a oração de bênção. O que é a oração de bênção? Ela é muito comum nos rituais litúrgicos, mas, por exemplo, quando a gente abençoa alguém, quando a gente pede a bênção a alguém, então, assim, essas orações, elas são importantes por quê? Porque são orações que elas nos abrem a uma obra de Deus. Então, a oração de bênção, ela é sempre muito importante. Por exemplo, quando a gente faz a nossa oração do nosso alimento, na nossa refeição, quando a gente, de alguma forma, abençoa um ente querido, a bênção é o quê? É como se nós nos tornamos um canal da graça para os outros. A bênção, ela é uma experiência, podemos dizer assim, de direcionar o bem ao nosso próximo. Então a gente se torna um canal da graça, um canal de Deus ao nosso próximo. Então, quando a gente vê, é claro que existe a bênção ministerial, que são os ministros ordenados que dão, mas também existem as bênçãos comuns, por exemplo, que os pais dão aos filhos, que todos nós podemos dar a alguém, se a gente vê, sei lá, às vezes alguém passando uma dificuldade, a gente reza e pede, Senhor, abençoa essa pessoa, a gente pede, a gente se torna um canal da graça para aquela pessoa. Então, essa é a primeira forma de oração que nós podemos fazer no nosso cotidiano, de forma muito corriqueira, porque são momentos que nós vamos nos tornando canal da graça para as pessoas. Então, a gente precisa adquirir esse costume maior de abençoar, de ser canal da graça. Isso tanto nas nossas práticas comuns, de pedindo bênção ou dando a bênção aos filhos, aos familiares, ou também de pedir a bênção para uma pessoa específica, ou a gente vê uma circunstância, a gente pede lá, às vezes a gente está lá no nosso cotidiano, no nosso trabalho, aí vem alguém muito atribulada, assim, agitada, a gente já reza, pede, Senhor, abençoa essa pessoa para que ela possa ter mais calma e tudo. A gente vai se tornando um canal da graça para a vida dos outros. Então, quando a gente pega um ônibus, Senhor, abençoe esse motorista para que ele possa nos conduzir ao fim último da nossa viagem. Abençoa essas pessoas para que elas possam, com saúde, alcançar aquilo que desejam. Então, a gente, na medida que a gente vai usando dos momentos, dos ambientes que nós estamos para a nossa vida de oração, a gente começa a se tornar esse transmissor da bênção de Deus para a vida dos nossos irmãos. Então isso é uma grande graça que nós temos e a Igreja nos ensina justamente isso. Depois nós temos uma segunda forma de oração, que é uma forma muito importante, que é a adoração. A adoração a Deus. Porque quanto mais a gente cresce nessa capacidade de adorar a Deus, adorar significa o quê? Corresponder ao amor de Deus. Reconhecer o nosso lugar e o lugar de Deus. Isso é adoração. Então,
quando a gente adora a Deus, né, quando a gente se prostra diante de Deus, né, quando a gente realmente cresce nessa capacidade, a gente cumpre aquilo que Jesus Cristo falou à samaritana, né, os adoradores que o Pai procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade, com grande anseio, né, com o espírito com grande anseio de adorar, de se abandonar, de se entregar a Deus, de se unir a Deus, né, e também, né, em verdade, com atitudes concretas. Por isso que nós, cristãos, né, temos a possibilidade de adorar Deus na Eucaristia. Então nós precisamos crescer nessa prática de adoração eucarística, né? A adoração, ela alimenta a nossa alma e alimenta a certeza da presença de Deus em nosso meio, né? Depois nós temos também uma terceira forma de oração, que é o louvor. O louvor é o quê, né? É a proclamação das maravilhas de Deus, né? A proclamação daquilo que Ele realiza na nossa vida. A gente pode, né, o louvor, né, que a gente eleva a Deus, né, o anúncio da Boa Nova já é um louvor, né? Então, quando a gente cresce, né, nessa capacidade de louvar a Deus, e esse louvor a Deus ele pode ser através de uma música, pode ser através de uma oração também, pode ser de várias formas, né? Mas o louvor ele é sempre isso, né? É a proclamação, né, da grandiosidade de Deus, da sua misericórdia, do seu amor, né, para conosco, do seu perdão para conosco, né? É a proclamação, o anúncio dessas maravilhas de Deus para a nossa vida. Isso é o grande louvor, né, que nós precisamos entoar, esse louvor precisa estar sempre em nossos lábios, né? A oração de louvor é essa, né, que proclama as maravilhas de Deus, a sua infinita bondade, né, o seu amor, a sua misericórdia, né? Depois nós temos uma quarta forma de oração, que é a súplica, que nós conhecemos, né, que são as nossas petições, né? A súplica, nós pedimos aquilo que é necessário para a nossa vida. Se a gente sabe da necessidade de alguém, a gente faz essa súplica também, essa petição por essa pessoa, né? E a gente vai ali, né? É como se fosse, né? A súplica, ela é aquele pedido, né? Para as necessidades, né, reais da nossa vida, né? Então essa súplica que parece muito com a quinta forma, né? Que é a oração de intercessão, né? A oração de intercessão, ela também é como se fosse uma súplica, só que a súplica é algo mais intenso, uma intenção específica. A oração de intercessão, ela geralmente são intenções que nós temos e nós perseveramos naquelas algumas intenções que nós temos, né? E aí nós rezamos por alguém, nós rezamos pela saúde de alguém, nós intercedemos, né? Interceder é isso, né? Se tornar ponto de unidade entre Deus e o ser humano, né? A intercessão é isso, né? A intercessão é o ponto onde duas coisas se cruzam, né? Então, quando nós intercedemos por alguém, nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos esse ponto, né, de união entre essas duas coisas, entre as pessoas e entre Deus, né? Então, a oração de intercessão ela é muito importante para a nossa vida a nossa vida eclesial, né? A nossa vida de comunidade. Se nós sabemos que um irmão precisa, né, de alguma coisa específica, a gente intercede por ele, né? Mas também, né, a gente intercede pelo Santo Padre, o Papa, pelos sacerdotes, os bispos, os diáconos, pelo povo de Deus, pelas famílias. Então, essas intercessões, né, essa oração de intercessão, ela é sempre muito também importante na nossa vida. Veja que todas essas formas, elas se parecem muito, né, mas elas têm as suas peculiaridades, né, específicas, né? E depois, né, a última forma de oração, que é a ação de graças, né? Essa capacidade de agradecer, né, a Deus, né, por aquilo que Ele faz na nossa vida, né? Que parece muito com o louvor, mas a ação de graças é esse reconhecimento. O que fundamenta a ação de graças é a gratidão do nosso interior, né? A gratidão do nosso interior por Deus, né? Realizar todas essas coisas na nossa vida.
E quanto mais a gente vai crescendo, né, nessas práticas, nessas formas de oração, entendendo bem elas, né, mais nós vamos também aprendendo a rezar melhor, né, ser mais espontâneo, né, ser mais colocar em prática, né, algumas coisas que o próprio Deus nos ensina a viver, né, com mais profundidade na nossa vida, né. E assim nós vemos, né, se nós olharmos bem, nós vamos ver que a liturgia da missa é a grande oração, né, é a perfeita oração, que é a oração de Jesus Cristo ao Pai do céu. Se nós pegarmos a liturgia da missa tem todas essas formas de oração, né, a oração de bênção, a adoração, o louvor, a súplica, né, as intercessões, né. Se a gente pegar a oração eucarística, nós vemos isso, né, algumas súplicas a Deus, né, específicas, algumas intercessões, né, pelo Papa, pela Igreja, pelos bispos, pelo clero, pelo povo de Deus, né. Então a gente pede, né, a intercessão aos santos, né, pela Igreja militante, a gente intercede pela Igreja padecente, né, e a ação de graças, né, que é justamente, né, esse ato de agradecimento, de gratidão a Deus por aquilo que Ele realiza no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Como São Paulo, em tudo dai graças, né? É justamente por isso, né? Porque quando a gente consegue ter um olhar sobrenatural sobre a vida, a gente consegue perceber a presença de Deus se manifestando em tudo na nossa vida. E assim a gente consegue verdadeiramente, né, ter uma vida fervorosa de oração, de relação com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.